Você tem certeza que não quer entrar até a chuva passar? Perguntou Lucas, diminuindo a velocidade do carro ao se aproximar do pequeno prédio no bairro Simples. Não, obrigada. Já abuso muito da sua gentileza, respondeu Sofia, ajeitando a bolsa surrada no colo. Nem sei como agradecer pela carona. Se não fosse por você, eu estaria encharcada até os ossos. Foi um prazer, sorriu ele, seus olhos escondidos atrás dos óculos escuros, mesmo na escuridão da noite chuvosa de Fortaleza. Além disso, conheci uma história incrível sobre uma garçonete que sonha ter seu próprio restaurante algum dia. Sofia corou. Havia falado demais durante o trajeto, empolgada pela atenção genuína que aquele estranho bem vestido demonstrava por suas ambições simples. Você deve achar bobagem. Uma garçonete do cantinho do mar sonhando tão alto. Lucas balançou a cabeça, olhando-a com intensidade. Acho que sonhos não deveriam ter limites de classe social. Um trovão estourou ao longe, e Sofia se sobressaltou. Preciso ir. Minha avó está esperando. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente, Sofia. Em Fortaleza tudo é possível, respondeu ela com um sorriso tímido, abrindo a porta do carro. Obrigada pela carona. Lucas. Ela correu para o abrigo da pequena entrada do prédio, virando-se apenas uma vez para ver o modesto sedã se afastar sob a tempestade. Sofia, o café da mesa 3 está esperando há 5 minutos, gritou Ricardo, o gerente do Cantinho do Mar, restaurante à beira-mar onde Sofia trabalhava há quase 3 anos. Desculpa, já estou levando, respondeu Sofia, equilibrando habilmente a bandeja enquanto tentava entender o burburinho incomum entre os funcionários naquela manhã. O que está acontecendo? Perguntou a Marcela, outra garçonete, quando voltou ao balcão. Você não ficou sabendo? O restaurante foi vendido. Para aquele empresário milionário, o Lucas Mendes. Dizem que ele está vindo hoje para conhecer o lugar. Sofia quase derrubou os copos que carregava. Lucas Mendes? Sim, aquele que compra negócios à beira da falência e transforma em sucesso. Jovem, lindo e rico. A Gabriela do Caixa disse que ele tem menos de 35 anos e já é dono de uma rede de restaurantes premiados. O coração de Sofia bateu mais forte. Seria coincidência de nomes. Impossível que o homem gentil que lhe dera carona na noite anterior fosse um milionário. Atenção, pessoal! Ricardo bateu palmas interrompendo as conversas. O senhor Mendes chegará em 15 minutos. Quero todos impecáveis, sorridentes e eficientes. Nada de conversinhas ou erros, entendido? Sofia ajeitou o uniforme, um vestido azul marinho com avental bege, e prendeu uma mecha rebelde do cabelo castanho avermelhado. Seus pensamentos voavam entre o trabalho e a lembrança da noite anterior, quando abriu seu coração para um estranho durante uma tempestade. Exatamente às 10 horas, a porta do restaurante se abriu. 5 pessoas em trajes executivos entraram, e Sofia sentiu seu estômago afundar ao reconhecer, no centro do grupo, o homem que lhe dera carona. Sem os óculos escuros, vestindo um terno cinza impecável, Lucas Mendes parecia outra pessoa, mais imponente, mais distante. Mas era ele, sem dúvida. Seus olhos se encontraram por um instante. O sorriso de Lucas vacilou por um segundo, e Sofia viu o reconhecimento em seu olhar antes que ele desviasse, voltando a atenção para Ricardo que se aproximava com servilismo exagerado. Sr. Mendes, é uma honra recebê-lo. Bem-vindo ao Cantinho do Mar. Eu sou Ricardo Almeida, gerente há 6 anos. Obrigado, Sr. Almeida. Estou ansioso para conhecer a operação e a equipe. Sofia ficou paralisada, observando a cena como se fosse um filme. O homem que conversara sobre sonhos e paixão pela culinária, que a ouvira com genuíno interesse, era na verdade seu novo patrão, um empresário milionário, e pelo jeito que ele evitava olhar em sua direção, estava claro que não queria reconhecê-la. Este é Gabriel Torres, meu sócio, continuou Lucas, apresentando um homem alto de feições sérias. É nossa equipe de avaliação. Ricardo conduziu o grupo pelo restaurante, mostrando o salão principal com vista para o mar, a cozinha e o deck externo. Sofia tentava se concentrar no trabalho, mas sentia o peso do olhar de Lucas sempre que ele passava perto, embora ele mantivesse uma expressão profissional e distante. Sofia, chamou Ricardo quando o grupo se aproximava da área onde ela atendia.
Venha conhecer o Sr. Mendes. Sofia é uma de nossas garçonetes mais antigas e dedicadas. Ela se aproximou, forçando um sorriso profissional, enquanto seu coração batia descompassado. É um prazer conhecê-lo, senhor. Mendes, disse, estendendo a mão e observando a reação dele com curiosidade. Lucas hesitou por um segundo imperceptível antes de apertar sua mão. O prazer é meu, Sofia. Espero que continuemos contando com sua dedicação. Nem uma piscadela, nem um sinal de reconhecimento. Nada além da cortesia profissional de um patrão para sua funcionária. Como se a noite anterior, a conversa sincera, as risadas, a conexão que sentira, não tivesse existido. Sofia voltou ao trabalho com um nó na garganta, lembrando-se de suas palavras na noite anterior sobre sonhos e classes sociais. A ironia era cruel demais. O homem para quem abrira seu coração, o primeiro em muito tempo que a fizera sentir aquela faísca de atração, era agora seu chefe milionário, e aparentemente tinha vergonha de admitir que conhecia uma simples garçonete. Lucas fitou o teto do seu apartamento de cobertura, incapaz de dormir. A imagem de Sofia com seus olhos verdes surpresos ao reconhecê-lo no restaurante não saía de sua mente. Idiota, murmurou para si mesmo. Por que fingiu não conhecê-la? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Tudo bem? Você parecia estranho hoje na visita. Lucas suspirou, digitando uma resposta vaga. Como explicar que havia dado carona a uma funcionária na noite anterior, que conversaram por quase uma hora sobre sonhos e esperanças, e que ele sentira uma conexão como nunca antes, e pior, que agora estava fingindo que nada acontecera? Na manhã seguinte, Lucas acordou determinado. Iria ao restaurante como consultor, não como dono. Precisava falar com Sofia, explicar o que exatamente? Que tinha medo de que ela o tratasse diferente sabendo quem ele era. Ele voltou, sussurrou Marcela, cutucando Sofia enquanto servia uma mesa. O chefe está no escritório com Ricardo. Sofia manteve a expressão neutra, embora seu coração acelerasse. Desde o encontro 3 dias atrás, não conseguia parar de pensar em Lucas Mendes, na gentileza durante a carona e na frieza profissional depois. Sofia, chamou Ricardo, aproximando-se com expressão séria. O Sr. Mendes quer discutir algumas mudanças no cardápio. Como você é a mais experiente entre os garçonetes, pediu sua opinião. No pequeno escritório, Lucas estava sozinho, examinando papéis. Vestia jeans e uma camisa azul simples, muito diferente do executivo formal da última visita. Obrigado por vir, Sofia, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Feche a porta, por favor. Ela obedeceu, mantendo o olhar firme, decidida a não demonstrar o quanto aquela situação a afetava. Então, começou ela, cruzando os braços. Agora o senhor se lembra de mim? Eu nunca esqueci, respondeu ele, a voz baixa. Só não sabia como agir. Olá. Lembra de mim? Seria um bom começo. Lucas sorriu, e por um momento Sofia viu novamente o homem da carona, não o empresário. Mereci essa. Desculpe pela forma como agi. Fiquei surpreso ao vê-la como funcionária. E desapontado, imagino, disse Sofia, erguendo o queixo. Afinal, garçonetes não costumam frequentar o círculo social de milionários. Não é nada disso. Lucas se levantou, passando a mão pelo cabelo em sinal de frustração. É justamente o contrário. Quando pessoas descobrem quem sou, tudo muda. O tratamento, as expectativas, os interesses. Naquela noite, conversamos como duas pessoas normais. Foi refrescante. Sofia o estudou, tentando determinar se acreditava nele. Então decidiu fingir que não me conhecia para preservar sua preciosa normalidade. Foi um erro, admitiu Lucas. Queria explicar, mas não encontrei o momento certo. A verdade é que não consigo parar de pensar na nossa conversa. O coração de Sofia bateu mais forte, mas ela manteve a guarda alta. O que você quer de mim exatamente? Sua ajuda para começar. Quero revitalizar este lugar mantendo sua essência. E talvez... Ele hesitou. Conhecê-la melhor. Desta vez, sem segredos. Nos dias seguintes, Sofia se viu trabalhando lado a lado com Lucas, que passava cada vez mais tempo no restaurante como consultor. Para os funcionários, ele era apenas um representante do proprietário ausente, avaliando operações e implementando mudanças.
Você devia sugerir seus próprios pratos ao cardápio, comentou Lucas durante uma pausa, enquanto provavam novos itens na cozinha vazia após o horário de fechamento. Quem iria querer receitas de uma garçonete? Perguntou Sofia, embora a ideia a entusiasmasse. Alguém que provou seu molho de ervas na casa da sua avó no domingo passado, sorriu ele. Ainda não esqueci aquele sabor. Sofia corou ao lembrar do almoço. Após 2 semanas de aproximação cuidadosa, Lucas finalmente a convencera a levá-lo ao almoço dominical na casa de Dona Helena. Vovó gostou de você, admitiu Sofia, mexendo distraidamente o molho que preparava. Embora eu suspeite que ela desconfia de algo, ela tem um sexto sentido para mentiras. Não estou mentindo, defendeu-se Lucas, apenas omitindo detalhes do meu trabalho. Sofia ergueu uma sobrancelha. Como o detalhe de ser dono do restaurante onde trabalho. Pequenos detalhes, brincou ele, roubando uma prova do molho com o dedo. Divino! Precisamos colocar isso no cardápio. E assim foi feito. Nas semanas seguintes, vários pratos inspirados nas receitas de Sofia e sua avó entraram no cardápio, tornando-se rapidamente os mais pedidos. Não entendo por que ele fica tanto tempo aqui, comentou Ricardo, observando com desconfiança enquanto Lucas e Sofia conversavam animadamente sobre novos fornecedores de peixes. Um consultor normalmente faz seu trabalho e vai embora. Talvez ele esteja realmente interessado no sucesso do restaurante, respondeu Marcela, encolhendo os ombros. Ou talvez esteja interessado em outra coisa, murmurou Ricardo, notando como os olhos de Lucas seguiam Sofia pelo salão. Em um mês, o relacionamento entre Sofia e Lucas evoluiu de uma amizade cautelosa para algo mais profundo. Ele a levava para conhecer lugares da cidade que ela nunca visitara. Galerias de arte, restaurantes sofisticados, mirantes escondidos com vistas deslumbrantes. Em troca, Sofia o introduzia ao seu mundo. Feiras de rua, festas comunitárias, praias menos conhecidas onde pescadores vendiam o peixe fresco do dia. Nunca me diverti tanto, confessou Lucas numa tarde, enquanto caminhavam descalços pela areia. Toda a minha vida foi trabalho, conquistas, números. Você me mostrou que existe muito mais. E você me mostrou partes da minha própria cidade que eu nem sabia que existiam, respondeu Sofia. Acho que somos bons um para o outro. Naquela noite, sob as estrelas de Fortaleza, eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo suave, hesitante, como se ambos temessem quebrar a magia que os envolvia. Sofia está radiante ultimamente, comentou Dona Helena, observando a neta cantarolar enquanto preparava o almoço de domingo. Esse rapaz, Lucas, parece estar fazendo bem a você. Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci, vovó, admitiu Sofia. Inteligente, gentil e se interessa verdadeiramente pelo que penso. E quando ele vai contar a verdade sobre quem é? Sofia congelou a colher de pau parada no ar. Como assim? Dona Helena sorriu com sabedoria. Menina, tenho 78 anos. Reconheço um homem rico quando vejo um. O relógio dele custa mais que esta casa inteira. Você sabia todo esse tempo? Claro que sim. Mas também vejo como ele olha para você. Não como um patrão para uma empregada, mas como um homem para a mulher que o fascina. Só me preocupo com os segredos entre vocês. Sofia abraçou a avó, sentindo o peso da verdade nas palavras dela. Precisava confrontar Lucas sobre suas mentiras por omissão. Mas como fazer isso sem arriscar o que estavam construindo juntos? A oportunidade viria mais cedo do que esperava e da pior maneira possível. Vamos implementar suas novas receitas na reunião de equipe amanhã, disse Lucas, enquanto ajudava Sofia a lavar a louça após o almoço dominical na casa de Dona Helena. O molho de camarão com ervas da sua avó vai ser um sucesso. Ainda não acredito que você realmente colocou minha moqueca de peixe no cardápio, respondeu Sofia, secando as mãos no avental. Os clientes têm gostado mesmo? Gostado? É o prato mais pedido das últimas semanas. Lucas se aproximou, colocando as mãos em sua cintura. Você tem talento, Sofia, sempre disse isso. O momento foi interrompido por Dona Helena, que entrou na cozinha com passos lentos, apoiada em sua bengala. Lucas, meu filho, já está indo embora? Tão cedo? Infelizmente sim, Dona Helena. Tenho uma reunião em 1 hora,
respondeu ele, afastando-se discretamente de Sofia. Reunião no domingo? Perguntou a senhora com um olhar perspicaz. Deve ser um trabalho muito importante esse seu de consultor, não é? Sofia notou o tom ligeiramente irônico na voz da avó e a hesitação momentânea de Lucas. Sim, é um projeto especial, respondeu ele, evitando o olhar perscrutador da senhora. Quando Lucas se despediu e saiu, Dona Helena sentou-se à mesa da cozinha, fazendo sinal para que Sofia se juntasse a ela. Menina, você está apaixonada por esse rapaz? Sofia sentiu o rosto esquentar. Vovó, por favor. Estou velha, mas não cega, e vejo como vocês se olham. A idosa segurou as mãos da neta entre as suas. Só tenho medo que essa relação construída sobre segredos acabe machucando você. Que segredos? Dona Helena suspirou. Nenhum homem que usa sapatos italianos e relógio suíço é um simples consultor, minha filha. Na tarde seguinte, o cantinho do mar estava fechado para a reunião da equipe sobre as mudanças no cardápio e o plano de relançamento do restaurante. Sofia chegou mais cedo, ansiosa para ver a reação dos colegas às suas receitas. Sofia, chamou Lucas, enquanto ela guardava sua bolsa no pequeno vestiário dos funcionários. Preciso te mostrar algo antes da reunião. Ele a levou para a cozinha, onde várias amostras dos novos pratos estavam dispostas para degustação. Queria que você provasse primeiro, explicou, servindo um pouco de pescada com molho de coco e limão, uma das criações dela. Ficou perfeito, Sofia provou surpresa. Exatamente como eu imaginava. O chefe Carlos seguiu suas instruções à risca. Lucas sorriu, observando-a com admiração. Sofia, eu estava pensando, depois do relançamento... A porta da cozinha se abriu, interrompendo-o. Ricardo entrou, seguido dos outros funcionários. Vamos começar a reunião? Perguntou com um olhar desconfiado para o casal. A reunião transcorria normalmente, com Lucas apresentando o novo cardápio e explicando as modificações na decoração do restaurante. Sofia observava orgulhosa, enquanto seus colegas provavam os pratos inspirados em suas receitas familiares, todos elogiando as novidades. E a Sofia terá um papel fundamental nesta nova fase, anunciou Lucas. Suas ideias foram essenciais para... Ideias? Interrompeu Ricardo com um sorriso irônico. Ou talvez seja outra coisa que o senhor valoriza nela? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. O que você está insinuando, Ricardo? Perguntou Sofia, sentindo o rosto queimar. Estou insinuando que talvez nosso querido consultor tenha outros interesses, respondeu ele, tirando algumas folhas dobradas do bolso da camisa. Ou devo chamá-lo de Sr. Mendes? Lucas Mendes, o milionário dono do grupo LM Gastronomia? Ricardo jogou sobre a mesa recortes de jornal e impressões de sites, mostrando fotos de Lucas em eventos empresariais. O homem que comprou nosso restaurante há 2 meses e tem fingido ser um simples consultor desde então. Todos os olhares se voltaram para Lucas, depois para Sofia, cujo rosto empalidecera. Você sabia disso, Sofia? Perguntou Marcela, confusa. Claro que sabia, respondeu Ricardo antes que ela pudesse falar. Por que acha que ele tem implementado todas as ideias brilhantes dela? A garçonete que de repente virou consultora gastronômica. Chega, Ricardo, ordenou Lucas, levantando-se. Isso é completamente inapropriado. Inapropriado é mentir para todos nós, rebateu Ricardo. Ou vai negar que é o dono? Lucas olhou para Sofia, que o encarava com uma mistura de mágoa e decepção. Não vou negar, respondeu ele finalmente. Sou Lucas Mendes, proprietário do Cantinho do Mar e de outros restaurantes. Optei por trabalhar diretamente com vocês como consultor para entender melhor o funcionamento do local e seu potencial. E quanto a Sofia, insistiu Ricardo, ela faz parte do seu estudo de campo, uma experiência para ver como vivem os pobres. Sofia levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Não preciso ouvir isso, disse, a voz trêmula. Pegou sua bolsa e saiu rapidamente, ignorando os chamados de Lucas. Sofia andou sem rumo pela orla da praia, as lágrimas embaçando sua visão. Como pudera ser tão tola? Permitira se apaixonar por um homem que mentira desde o primeiro momento. Seu celular não parava de tocar. Lucas tentando falar com ela. Após a 10ª chamada,
Ela finalmente atendeu. Sofia, precisamos conversar. A voz dele soava desesperada. Sobre o quê? Sobre como você me enganou? Como fingiu ser alguém que não é? Não fingi ser outra pessoa, defendeu-se Lucas. Apenas omiti minha posição. Tudo que compartilhei com você, meus gostos, meus sentimentos, minha admiração por você, tudo isso é verdade. Como posso acreditar em você agora? A voz dela falhou. Cada momento parecia tão genuíno, e agora me pergunto se era apenas um jogo, uma diversão para um rico entediado. Nunca foi um jogo. A voz de Lucas estava carregada de emoção. Sofia, desde aquela noite na chuva, você mudou algo em mim. Mostrou-me uma vida além de contratos e aquisições. Fez-me sentir como não me sentia há anos, apenas um homem, não um patrimônio ambulante. Sofia sentou-se na areia, exausta física e emocionalmente. Preciso de tempo, Lucas, para pensar, para entender o que aconteceu, o que estamos fazendo. Vou respeitar isso, respondeu ele após um momento de silêncio. Mas saiba que o que sinto por você é real, mais real que qualquer coisa na minha vida. Nos dias seguintes, Sofia evitou o restaurante pedindo folgas que foram prontamente concedidas. Em casa, contou tudo a Dona Helena, que ouviu atentamente sem interromper. O que mais me dói não é ele ser rico, confessou Sofia encolhida no sofá velho da sala. É a mentira, a sensação de que construímos algo sobre uma base falsa. E você, minha filha, foi completamente honesta com ele? Perguntou a avó suavemente. Como assim? Contou a ele sobre seus medos? Sobre como perdeu a confiança nos homens depois que seu pai abandonou a família? Sobre como tem medo de se entregar completamente a alguém? Sofia engoliu em seco, surpresa com a perspicácia da avó. São coisas diferentes. São faces da mesma moeda. Medo, respondeu Dona Helena. Ele teve medo de que você o tratasse diferente se soubesse quem ele era. E você tem medo de se machucar novamente. Talvez ambos precisem aprender a confiar. No fim da semana, Lucas apareceu na porta da casa de Sofia não com flores ou presentes caros, mas com uma pasta cheia de papéis. São cartas, explicou quando Sofia, relutantemente, o convidou para entrar. Escrevi sobre minha infância, meus pais, como cresci e por que me tornei quem sou. Quero que você me conheça, Sofia. O verdadeiro eu, sem filtros ou omissões. Ele deixou a pasta e foi embora, respeitando seu pedido de espaço. Naquela noite, Sofia leu todas as cartas. Histórias de um menino solitário com pais ausentes, a dor do abandono paterno, a pressão para suceder nos negócios da família, relacionamentos fracassados com pessoas que só viam seu dinheiro. Pela primeira vez, viu Lucas completamente exposto, vulnerável, e reconheceu nele muitas das próprias feridas que carregava. Não posso simplesmente voltar ao restaurante como se nada tivesse acontecido, desabafou Sofia, tomando um gole do café que esfriava à sua frente. Estava sentada na pequena varanda do apartamento, observando a cidade acordar enquanto conversava com Dona Helena. E vai fazer o quê? Desistir de tudo o que construiu por causa de um mal-entendido? Mal-entendido? Vovó, ele mentiu para mim durante semanas. Omitiu, corrigiu a idosa, ajustando os óculos. Como você omitiu dele o medo que tem de se entregar completamente a alguém? Como omitiu suas cicatrizes do passado? Sofia suspirou, incapaz de argumentar contra a sabedoria da avó. Já fazia uma semana desde a revelação no restaurante e depois de ler as cartas de Lucas, sua raiva inicial havia se transformado em confusão. Reconhecia a vulnerabilidade nas palavras dele, a sinceridade do homem por trás do empresário. Você gosta dele, não é? Perguntou Dona Helena, colocando a mão enrugada sobre a da neta. Sim, admitiu Sofia em voz baixa, mas tenho medo de me enganar de novo, de ver o que quero ver em vez da realidade. A vida é muito curta para tanto medo, minha filha. Acredite em alguém que já viveu bastante. No dia seguinte, Sofia finalmente retornou ao cantinho do mar. Quando entrou, notou imediatamente as mudanças. Decoração renovada, mesas reorganizadas e um novo balcão na entrada. Marcela correu para abraçá-la assim que a viu. Sofia, que bom que voltou. Está tudo tão diferente. Onde está Ricardo? Perguntou Sofia, notando a ausência do gerente rabugento. Você não ficou sabendo? Foi transferido para o restaurante do grupo em São Paulo.
Lucas disse que era uma promoção, mas todos sabemos que foi para afastá-lo daqui depois daquela cena. Sofia sentiu uma onda de gratidão. Lucas havia resolvido o problema sem alarde, protegendo-a sem fazer disso um espetáculo. E Lucas? Ele tem aparecido? Todos os dias, respondeu Marcela com um sorriso sugestivo. Perguntando por você, acompanhando as reformas pessoalmente. Nunca vi um dono de empresa tão dedicado. Sofia retomou seu trabalho, tentando se concentrar. No meio da tarde, quando atendia uma mesa na área externa, sentiu uma presença familiar atrás de si. Oi, disse Lucas, parecendo cansado e inseguro, uma visão diferente do empresário confiante que todos conheciam. Oi, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. Podemos conversar depois do seu turno? Sim, acho que precisamos mesmo. O resto do dia arrastou-se. Sofia alternava entre ensaiar mentalmente o que diria a Lucas e ser distraída pelas memórias dos momentos bons que haviam compartilhado. Quando finalmente fecharam o restaurante, Lucas a esperava no deck, observando o mar sob o céu estrelado de Fortaleza. Senti sua falta, disse ele quando Sofia se aproximou. O restaurante não é o mesmo sem você. Lendo suas cartas, começou ela, ignorando o comentário. Percebi que tem muitas coisas em comum. Também cresci sem pai. Também tive que ser forte muito cedo. É por isso que nos conectamos tão facilmente, disse Lucas, mantendo distância respeitosa. Desde aquela noite na chuva, senti que você me entendia de um jeito que ninguém mais conseguia. Por que não me contou a verdade, Lucas? Logo no início, quando começamos a nos aproximar. Ele passou a mão pelos cabelos, gesto que Sofia já reconhecia como sinal de nervosismo. Medo, admitiu finalmente. Toda a minha vida, as pessoas se aproximaram de mim pelo que eu tenho, não pelo que sou. Quando você me tratou como um homem comum naquela noite, foi libertador. E depois, quanto mais nos conhecíamos, mais difícil ficava revelar a verdade sem parecer que havia sido tudo premeditado. E foi. Não, exclamou ele com veemência. Sofia, aquela tempestade nos colocou no mesmo lugar por acaso. O que veio depois foi real. Cada conversa, cada risada, cada momento. Sofia sentiu as defesas ruindo. A sinceridade nos olhos dele era impossível de negar. Eu entendo o medo, disse ela finalmente. Também tenho meus próprios medos, de confiar, de me entregar, de acreditar que algo bom pode durar. Então estamos no mesmo barco, ele sorriu timidamente. Dois medrosos tentando navegar juntos. Sofia deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Precisamos de novas regras para esse barco. Honestidade acima de tudo, sem mais segredos. Prometo, disse Lucas, estendendo a mão como se fechasse um acordo. Quando Sofia a segurou, ele a puxou gentilmente para um abraço que dizia mais que qualquer palavra. Nas semanas seguintes, o relacionamento de Sofia e Lucas ganhou nova profundidade. Agora que não havia mais segredos entre eles, conversavam abertamente sobre tudo. Esperanças, medos, sonhos para o futuro, Lucas apresentou formalmente Sofia como sua namorada para Gabriel e outros amigos próximos. Para surpresa dela, foi recebida com genuíno carinho, especialmente por Gabriel, que confessou nunca ter visto o amigo tão feliz. No restaurante, Sofia continuava como garçonete, mas também passava tempo na cozinha, desenvolvendo novas receitas junto ao chefe Carlos. Lucas havia sugerido que ela assumisse um papel mais formal no desenvolvimento do cardápio, mas Sofia insistia em conquistar seu espaço por mérito próprio. Quero que me respeitem pelo meu talento, não por ser a namorada do dono, explicava ela. Seu talento é inegável, respondia Lucas. Todos já perceberam isso. Em uma noite particularmente movimentada, enquanto Sofia corria entre as mesas com bandejas pesadas, percebeu que Lucas não havia aparecido como de costume. Estranhou, pois ele raramente faltava sem avisar. Quando chegou em casa após o turno, exausta, encontrou várias mensagens preocupantes de Gabriel. Lucas estava internado com pneumonia aguda. Por que não me avisou antes? Perguntou Sofia, entrando no quarto de hospital onde Lucas estava conectado a monitores e com oxigênio suplementar. Não queria. Te preocupar, respondeu ele a voz fraca. Achei que era só um resfriado.
Homens, resmungou Sofia, ajeitando o cobertor sobre ele. Sempre acham que são indestrutíveis. Gabriel, que estava no corredor falando com os médicos, entrou no quarto. Os exames mostram uma infecção grave. Ele vai precisar ficar internado alguns dias. Sofia notou o cansaço nos olhos do amigo de Lucas. Vá para casa descansar, Gabriel. Eu fico com ele esta noite. Tem certeza? Você não parece menos cansada que eu. Tenho. Já passei por isso antes com minha avó. Sei o que fazer. Quando Gabriel saiu, Sofia puxou uma cadeira para perto da cama e segurou a mão de Lucas. Agora estamos quites, disse ela, tentando soar leve. Você me viu em meu momento de fragilidade naquela noite de chuva, e agora vejo você no seu. Lucas tentou sorrir, mas foi interrompido por uma crise de tosse. Não gosto. Que me vejam. Assim, admitiu ele quando conseguiu respirar novamente. Vulnerável, humano. Sofia acariciou seu rosto febril. Todos somos, Lucas, até os milionários poderosos. Ele apertou a mão dela fracamente. Obrigado por estar aqui. Não há outro lugar onde eu preferiria estar, respondeu Sofia, percebendo a verdade profunda nessas palavras. Enquanto Lucas dormia, ela refletia sobre como suas vidas haviam se entrelaçado. Vendo-o ali, despido de sua aura de poder e sucesso, parecia ainda mais próximo do homem gentil que lhe oferecera carona numa noite chuvosa. Apenas um ser humano, com fragilidades e forças, medos e esperanças. Naquela vigília noturna, Sofia finalmente admitiu para si mesma o que já sabia há semanas. Estava irremediavelmente apaixonada por Lucas Mendes. Não pelo empresário milionário, mas pelo homem de coração generoso que se escondia por trás do sucesso. E o mais surpreendente, não sentia mais medo desse amor. Você precisa comer algo, insistiu Sofia, oferecendo uma colher de sopa para Lucas, que fazia uma careta de desagrado. Comida de hospital, reclamou ele com a voz ainda fraca. Prefiro jejuar. Deixe de ser criança, bronqueou Sofia, segurando o riso. Até parece o poderoso empresário agora. 3 dias haviam se passado desde a internação de Lucas. A febre finalmente cedera, mas os médicos insistiam que ele permanecesse no hospital para completar o tratamento com antibióticos intravenosos. Como está o restaurante? Perguntou ele, finalmente aceitando uma colherada da sopa. Sobrevivendo sem você, sorriu Sofia. Gabriel tem aparecido para resolver questões administrativas, e a equipe mandou lembranças. Lucas observou Sofia com admiração. Ela havia reorganizado sua própria vida para estar presente durante sua recuperação, revezando-se entre os turnos no restaurante, os cuidados com a avó e as visitas ao hospital. Por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou ele, segurando a mão dela. Porque é isso que pessoas que se importam fazem umas pelas outras, respondeu Sofia simplesmente. Quando minha avó adoeceu no ano passado, passei noites acordada cuidando dela. É o que fazemos por quem amamos. A palavra amamos pairou no ar entre eles, significativa. Era a primeira vez que qualquer um dos dois insinuava esse sentimento. Sofia, começou Lucas sério, quando sair daqui, precisamos conversar sobre o futuro. Sobre o que exatamente? Sobre nós, sobre o restaurante, sobre o que queremos construir juntos. Uma semana depois, Lucas recebeu alta. Ainda pálido e mais magro, mas visivelmente recuperado. Contra o conselho médico de descanso absoluto, insistiu em passar pelo restaurante antes de ir para casa. Só uma visita rápida, prometeu a Sofia, que o acompanhava. Preciso ver como estão as reformas para o relançamento. O cantinho do mar estava quase irreconhecível. A decoração antiga havia dado lugar a um ambiente mais sofisticado, mas que mantinha a atmosfera acolhedora e praiana. Novos uniformes, mobiliário moderno, mas com toques artesanais que remetiam à cultura local. Ficou incrível, admirou Sofia. Tudo seguindo suas sugestões, revelou Lucas. Lembra quando disse que o lugar precisava ser modernizado sem perder a identidade? Era exatamente isso que eu queria fazer, mas não sabia como expressar. Ele a conduziu até a cozinha, completamente reformada com equipamentos de última geração. E isso, disse abrindo a porta de uma pequena sala lateral, é seu novo espaço de criação.
Um laboratório culinário para você desenvolver suas receitas. Sofia olhou espantada para o lugar, com bancadas de mármore, fogão de indução e prateleiras repletas de especiarias e ingredientes. Lucas, eu não posso aceitar isso. É demais. Não é um presente, corrigiu ele. É um investimento. Em você, no seu talento. Mas sou apenas uma garçonete. Não, você é uma chefe talentosa, que ainda não teve a oportunidade certa. Lucas segurou suas mãos. Sofia, quero te propor uma parceria, não como minha namorada, mas como profissional. Ele a conduziu para o escritório, onde desenrolou plantas e documentos sobre a mesa. Quero que você seja a chefe e sócia minoritária do Cantinho do Mar. Sua criatividade na cozinha combinada com minha experiência em gestão. O que acha? Sofia sentou-se, atordoada com a proposta. Estou sonhando. Isso é real. Tão real quanto o que sinto por você, respondeu Lucas. Quero construir algo significativo aqui. Não apenas mais um restaurante de sucesso, mas um lugar onde sua paixão pela culinária local possa brilhar. E se não der certo? E se eu não for boa o suficiente? Então fracassamos e recomeçamos, disse ele simplesmente. Mas pelo menos tentamos, juntos. Tears welled up in Sophia's eyes. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Acredite, você merece isso e muito mais. Nas semanas seguintes, Sofia dividiu-se entre aprender a gestão de cozinha com o chefe Carlos, que permaneceria como seu mentor, e desenvolver o cardápio para o relançamento do restaurante. Lucas, ainda em recuperação, visitava diariamente para acompanhar os preparativos. Enquanto isso, o relacionamento deles aprofundava-se. Lucas contou mais sobre seu passado difícil, o abandono do pai quando tinha 12 anos, a mãe depressiva que nunca se recuperou totalmente, os anos de solidão construindo um império empresarial para provar seu valor. Sofia também abriu-se completamente, revelando suas inseguranças, seus sonhos interrompidos de estudar gastronomia, o medo de que sua história com Lucas fosse boa demais para ser verdade. Às vezes acordo no meio da noite, confessou ela durante um jantar na casa dele, e me pergunto se tudo isso vai desaparecer como um sonho. Eu também tenho esses medos, admitiu Lucas. Medo de perder você, de que perceba que pode ter muito mais que eu posso oferecer. Mais que você? Sofia riu. Lucas, você me deu oportunidades que eu nunca imaginei ter. Não, Sofia, você conquistou essas oportunidades. Eu apenas abri a porta. Seu talento fez o resto. Na véspera do grande relançamento, eles visitaram Dona Helena, que estava animada com a nova fase na vida da neta. Sempre soube que você tinha um dom especial, minha filha, disse a idosa, segurando as mãos de Sofia. Desde pequena, quando transformava nossas sobras em pratos deliciosos. Aprendi tudo com a senhora vovó. Não tudo, sorriu a avó olhando para Lucas. Algumas lições a vida ensina de outras formas, como confiar novamente depois de se machucar. Lucas abraçou Sofia por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Prometo cuidar bem dela, Dona Helena. Sei que vai, meu filho. Vejo nos seus olhos o mesmo que vejo nos dela. Amor verdadeiro não se esconde. O dia do relançamento chegou. O Cantinho do Mar estava irreconhecível, decorado com luzes suaves, arranjos de flores tropicais e a nova logo desenhada especialmente para a ocasião. Sofia vestindo um uniforme de chefe personalizado, um presente surpresa de Lucas, dava os toques finais nos pratos da degustação, supervisionando a equipe com uma confiança que nem ela sabia que possuía. Estou tão nervosa, confessou a Lucas, que verificava a lista de convidados. E se as pessoas não gostarem? Impossível não gostar, tranquilizou ele. Além disso, convidei apenas pessoas especiais para esta noite, incluindo um crítico gastronômico muito respeitado. Um crítico? Sofia sentiu o estômago afundar. Você poderia ter me avisado antes. E perder essa expressão de pânico adorável? Brincou Lucas, beijando-a rapidamente. Relaxe, você está pronta para isso. O evento começou pontualmente às 19 horas. Empresários locais, jornalistas, chefes de outros restaurantes e clientes fiéis foram recebidos com caipirinha de frutas tropicais e petiscos que combinavam técnicas refinadas com ingredientes simples da culinária cearense.
Sofia permanecia na cozinha, acompanhando cada prato que saía, enquanto Lucas circulava entre os convidados. Tudo corria perfeitamente, até que Gabriel entrou apressadamente na cozinha. Sofia, preciso que você venha comigo, disse ele, parecendo preocupado. É sobre Lucas. Alarmada, ela seguiu Gabriel até um canto discreto do salão, onde Lucas conversava tensamente com um homem mais velho, de cabelos grisalhos e postura elegante. O que está acontecendo? Perguntou Sofia, aproximando-se. Lucas virou-se com expressão perturbada. Sofia, este é Roberto Mendes, meu pai. O silêncio que se instalou parecia pesar toneladas. Sofia olhava do pai para o filho, notando as semelhanças físicas que nunca havia percebido nas fotos que Lucas mostrou. Senhorita Sofia, disse Roberto Mendes, estendendo a mão com elegância estudada. Finalmente nos conhecemos. Sou o crítico gastronômico convidado para esta noite. Crítico gastronômico? Repetiu Sofia, aceitando o cumprimento automaticamente. O senhor... Sim, escrevo para a revista Gourmet há quase 20 anos, explicou Roberto, como se aquela fosse a única informação relevante naquele momento. Lucas não mencionou que eu viria. Sofia lançou um olhar confuso para Lucas, que parecia tão surpreso quanto ela. Não sabia que seria você, disse Lucas com voz controlada. Gabriel apenas me informou que um crítico influente havia confirmado presença. Gabriel, parecendo extremamente desconfortável, pigarreou. Achei que seria uma boa oportunidade para... para vocês se reencontrarem após tantos anos. Roberto observou o filho com uma expressão indescritível, uma mistura de orgulho relutante e arrependimento. 16 anos, para ser exato, disse ele, desde que saí de casa. Sofia sentiu a tensão emanando de Lucas, instintivamente pegou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Este não é o lugar nem o momento para essa conversa, disse Lucas, recuperando a compostura. Temos convidados esperando. Claro, concordou Roberto. Estou aqui como crítico, afinal. Podemos deixar as questões familiares para depois do jantar. Não haverá depois do jantar, respondeu Lucas friamente. Aprecie a comida, escreva sua crítica e vá embora, como tem feito nos últimos 16 anos. Lucas virou-se para sair, mas Sofia segurou seu braço. Espere, pediu ela, olhando-o nos olhos. Sei o quanto você se arrependeria se deixasse essa oportunidade passar. Você não entende? Entendo sim, insistiu Sofia. Passei anos imaginando o que diria ao meu pai se ele reaparecesse. A diferença é que o meu nunca voltou, mas o seu está aqui agora. Lucas olhou para o pai, anos de mágoa refletidos em seus olhos. Por que voltou agora, depois de tantos anos? Roberto hesitou, parecendo subitamente vulnerável sob a fachada sofisticada. Tenho te acompanhado à distância, admitiu. Seus sucessos, seus restaurantes. Quando soube do relançamento deste lugar, não pude resistir à oportunidade de ver o que meu filho havia criado. Não graças a você, rebateu Lucas. Não graças a mim, concordou Roberto, surpreendendo a todos com sua franqueza. E esse é um dos meus maiores arrependimentos. Sofia olhou para os convidados, que começavam a notar a conversa tensa no canto do salão. Precisamos voltar à festa, lembrou gentilmente. Mas talvez vocês possam continuar essa conversa amanhã, no almoço de domingo na casa da minha avó? Lucas olhou para ela surpreso. Você convidaria ele para nosso almoço familiar? Família é complicada, respondeu Sofia. Ninguém sabe disso melhor que nós dois, mas às vezes vale a pena tentar uma última vez. Após um momento de hesitação, Lucas assentiu. Amanhã, meio-dia, disse a Roberto. Sofia te passará o endereço. Agora, se nos der licença, temos um restaurante para apresentar. A noite transcorreu em um borrão de elogios, brindes e sorrisos. Os pratos de Sofia foram recebidos com entusiasmo, especialmente a moqueca modernizada com espuma de leite de coco e azeite de dendê, e o creme de tapioca com frutas tropicais cristalizadas que encerrou o jantar. Roberto, mantendo sua palavra, comportou-se estritamente como crítico durante o resto da noite, fazendo anotações discretas e conversando profissionalmente com os outros convidados. Quando os últimos visitantes se foram,
Sofia encontrou Lucas na varanda do restaurante, olhando para o mar escuro. Foi um sucesso absoluto, disse ela, abraçando-o por trás. Todos adoraram a comida. Incluindo meu pai, aparentemente, observou Lucas, virando-se para encará-la. Ele deixou isso para você. Lucas estendeu um pequeno envelope. Dentro havia um cartão com poucas palavras. Extraordinário. A melhor fusão de tradição e inovação que já provei. Estarei amanhã para conhecer a fonte dessas receitas maravilhosas. Ele parece genuinamente impressionado, comentou Sofia. Ele sempre foi bom com palavras, respondeu Lucas, ainda tenso. Teremos que ver se suas ações correspondem. O almoço dominical na casa de Dona Helena foi diferente de todos os anteriores. A mesa fora cuidadosamente preparada, com a melhor toalha e a louça especial guardada para ocasiões importantes. Roberto chegou pontualmente, trazendo uma garrafa de vinho caro e flores para a anfitriã. Dona Helena o recebeu com a dignidade serena que a caracterizava, nem hostil nem excessivamente calorosa. Então o senhor é o pai que abandonou Lucas, disse ela diretamente, enquanto o convidava a entrar. Roberto pareceu momentaneamente desarmado pela franqueza. Sim, sou eu. Não meu momento de maior orgulho. Bem, todos cometemos erros, respondeu a idosa. A questão é o que fazemos depois deles. A tensão inicial foi se dissipando lentamente durante a refeição. Sofia havia preparado os pratos favoritos de Lucas e a comida se tornou um território neutro onde todos podiam se encontrar sem confronto direto. Roberto elogiou sinceramente os pratos, pedindo a Dona Helena que compartilhasse os segredos de suas receitas tradicionais. A idosa, gradualmente conquistada pela genuína apreciação do visitante, começou a contar histórias sobre a gastronomia regional e suas origens. Após a sobremesa, quando Sofia e Dona Helena se retiraram discretamente para a cozinha, pai e filho finalmente tiveram sua conversa pendente. Por que você nunca respondeu minhas cartas? Perguntou Lucas diretamente. Nos primeiros anos eu te escrevi quase toda semana. Roberto baixou os olhos para seu copo de vinho. Vergonha, admitiu. A princípio, achei que estava fazendo a coisa certa, deixando sua mãe para seguir minha carreira. Depois, quando percebi meu erro, parecia tarde demais para voltar. E decidiu que era melhor simplesmente desaparecer. Achei que vocês estariam melhor sem mim, respondeu Roberto. Foi covarde, eu sei. Cada carta sua que chegava era como um lembrete do meu fracasso. Você tem ideia do que causou? A voz de Lucas tremeu levemente. Mamãe nunca se recuperou completamente. Passei anos me perguntando o que havia de errado comigo para fazer meu próprio pai ir embora. Não havia nada de errado com você, disse Roberto com voz embargada. O erro foi todo meu. Priorizei minha carreira, meu ego, acima da minha família. Quando finalmente entendi o que havia perdido, seu sucesso já era evidente. Você não precisava mais de mim. Não era questão de precisar, rebateu Lucas. Era questão de querer meu pai presente. Da cozinha, Sofia e Dona Helena ouviam fragmentos da conversa, respeitando a privacidade, mas atentas caso precisassem intervir. Acho que estão se entendendo, sussurrou Dona Helena. Espero que sim, respondeu Sofia. Lucas precisa desse fechamento, mesmo que não resulte em reconciliação completa. Quando voltaram à sala, encontraram pai e filho em um silêncio pensativo, não mais hostil como antes. Não espero que me perdoe facilmente, dizia Roberto. Só queria que soubesse que nunca deixei de pensar em você, de me orgulhar de suas conquistas. Não sei se posso perdoar completamente, respondeu Lucas honestamente. Mas talvez possamos tentar construir algo novo a partir de agora. Sofia observou com o coração cheio como Lucas, o homem forte e decidido que conhecera, permitia-se ser vulnerável, abrindo espaço para a possibilidade de cura. Um mês após o relançamento, o Cantinho do Mar havia se tornado um dos restaurantes mais comentados de Fortaleza. A crítica elogiosa de Roberto Mendes, publicada na revista Gourmet, atraíra clientes de toda a região. Sofia assumira plenamente seu papel como chefe e sócia, enquanto Lucas focava na gestão empresarial. Dona Helena frequentemente visitava a cozinha, compartilhando técnicas tradicionais com a equipe jovem. Em uma noite tranquila após o fechamento,
Lucas e Sofia caminhavam descalços pela praia em frente ao restaurante, como haviam feito tantas vezes antes. Tenho algo para te mostrar, disse Lucas, guiando-a até um pequeno quiosque decorado com luzes. Sobre uma mesa arrumada para dois, havia uma pequena caixa de veludo. Lucas, o que é isso? Perguntou Sofia, sentindo o coração acelerar. Lembra-se da primeira noite em que nos conhecemos? Ele sorriu, tomando suas mãos nas dele. Você entrou no meu carro, encharcada pela chuva, desconfiada e, ao mesmo tempo, determinada. Como poderia esquecer? Você usava óculos escuros à noite como um maluco. Ambos riram, lembrando daquele primeiro encontro improvável. Naquela noite, continuou Lucas, algo mudou em mim. Pela primeira vez em anos, me senti conectado a alguém de verdade. Sem expectativas, sem passado. Apenas duas pessoas compartilhando um momento honesto. Lucas pegou a pequena caixa e se ajoelhou na areia. Sofia Oliveira, você transformou minha vida de formas que nunca imaginei possíveis. Me ensinou que sucesso não se mede por conquistas materiais, mas pela capacidade de amar e ser amado verdadeiramente. Abrindo a caixa, revelou um delicado anel com uma pedra azul esverdeada. Esta é uma turmalina paraíba, encontrada aqui no Nordeste, explicou. Única como você. Sofia, aceita compartilhar sua vida comigo? Construir algo junto que seja maior que nós dois? Com lágrimas nos olhos, Sofia estendeu a mão trêmula. Sim, respondeu simplesmente. Sim, aceito uma carona para o resto da vida. Sob o céu estrelado de Fortaleza, selaram a promessa com um beijo, enquanto as ondas do mar testemunhavam o início de uma nova jornada. O sol de Fortaleza brilhava intensamente, lançando reflexos dourados sobre o mar azul turquesa. No deck ampliado do cantinho do mar, mesas decoradas com flores tropicais e pequenas lanternas aguardavam os convidados para a celebração especial. Ainda não acredito que já se passou um ano, comentou Sofia, ajustando o vestido branco leve que escolhera para a ocasião. Parece que foi ontem que reabrimos este lugar. Um ano de muito trabalho e sucesso, respondeu Lucas, abraçando-a por trás enquanto observavam os funcionários nos preparativos finais. E apenas o começo de tudo que planejamos juntos. Em 12 meses, o Cantinho do Mar havia se transformado no restaurante mais badalado de Fortaleza, conquistando não apenas turistas, mas principalmente os moradores locais, que reconheciam nas criações de Sofia o sabor autêntico da culinária cearense com toques contemporâneos. Sofia, os arranjos de flores chegaram, anunciou Marcela, agora promovida a gerente de salão. Estão lindos, exatamente como você pediu. Obrigada, Marcela, não sei o que faríamos sem você. A festa daquele dia tinha dupla celebração. O aniversário de um ano do relançamento do restaurante e o noivado oficial de Sofia e Lucas, que haviam adiado a comemoração pública para se dedicarem ao estabelecimento. Sua avó já chegou, informou Lucas. Gabriel a trouxe e está acompanhando-a até a mesa de honra. Sofia sorriu ao ver Dona Helena entrando apoiada em sua bengala, mas com passos mais firmes que no ano anterior. O tratamento que agora podia custear havia melhorado significativamente a saúde da idosa. Olha só para vocês dois, disse Dona Helena ao se aproximar. Radiantes como devem ser os noivos. A senhora está lindíssima, vovó, elogiou Sofia, admirando o vestido azul marinho e o cabelo branco cuidadosamente arrumado. Uma ocasião especial merece um esforço extra, respondeu a idosa com um sorriso. Não é todo dia que vejo minha neta celebrando conquistas que nem nos seus sonhos mais ambiciosos apareciam. Os convidados começaram a chegar. Amigos, funcionários, fornecedores, que se tornaram parceiros e alguns clientes frequentes, que já eram quase família. Para surpresa de muitos, Roberto Mendes também estava presente, ocupando discretamente um lugar próximo à mesa principal. A relação entre pai e filho havia evoluído lentamente ao longo do ano. Não era perfeita, talvez nunca fosse, mas ambos estavam se esforçando para construir pontes sobre o abismo de ausência que os separara por tantos anos. Bem-vindos a todos, começou Lucas, quando os convidados estavam acomodados. Sofia e eu queríamos compartilhar este momento especial com as pessoas que fizeram parte da jornada incrível do Cantinho do Mar. Sofia tomou a palavra,
visivelmente emocionada. Há exatamente 1 ano e 3 meses, numa noite chuvosa, aceitei uma carona de um estranho. Naquele momento, não sabia que estava entrando não apenas em um carro, mas em uma nova vida. Risos suaves percorreram o ambiente enquanto os convidados que conheciam a história sorriam em reconhecimento. O que começou com uma mentira por omissão, continuou ela, olhando carinhosamente para Lucas, transformou-se na história de amor mais verdadeira que poderíamos imaginar. Lucas entrelaçou seus dedos aos dela. Este restaurante simboliza nossa união, a visão empresarial encontrando a paixão culinária, o tradicional abraçando o moderno. Mas hoje queremos anunciar algo novo que estamos construindo juntos. Sofia tomou fôlego antes de revelar. Além do nosso casamento, que acontecerá em 3 meses, estamos lançando o Instituto Sabores do Ceará, uma escola culinária gratuita para jovens de comunidades carentes, que funcionará aqui mesmo, nas horas em que o restaurante estiver fechado. Aplausos entusiasmados preencheram o ambiente. Cada um de nós recebeu oportunidades em algum momento, explicou Lucas. Queremos criar essas oportunidades para outros jovens talentos, como Sofia era quando nos conhecemos. Gabriel levantou-se, erguendo sua taça. Um brinde aos noivos e a este projeto maravilhoso. Enquanto todos brindavam, Sofia observou o círculo de pessoas ao seu redor. Lucas, sua avó, os amigos, até mesmo Roberto, que acenava respeitosamente à distância. A jornada que começara com uma simples carona numa noite chuvosa havia se transformado em algo muito maior que ela jamais imaginara. No que está pensando? Sussurrou Lucas em seu ouvido. Em como a vida dá voltas, respondeu ela. Saí para trabalhar naquela noite sob uma tempestade, achando que seria apenas mais um dia difícil na vida de uma garçonete. E olha onde estamos agora. Arrependida de ter aceitado a carona, provocou ele. Sofia olhou profundamente nos olhos do homem que transformara sua vida, não por ser milionário, mas por enxergar nela o valor que nem ela mesma reconhecia. Seria a primeira a entrar naquele carro novamente, respondeu com um sorriso, mesmo sabendo de tudo que viria depois. A celebração continuou noite adentro, com música, comida deliciosa e muitas histórias compartilhadas. Quando a maioria dos convidados já havia partido, Sofia e Lucas permaneceram na varanda, observando o luar que desenhava um caminho prateado sobre o oceano. 1 ano atrás pensei que tinha encontrado meu lugar neste restaurante, refletiu Sofia. Mas descobri que meu verdadeiro lugar é ao seu lado, construindo algo maior que nós dois. Juntos, concordou Lucas, selando a promessa com um beijo sob o céu estrelado de Fortaleza. O mesmo céu que testemunhara o início improvável da história entre uma garçonete e seu chefe milionário. Uma história de amor que provava que, às vezes, os clichês da vida real podem ter finais mais felizes que qualquer roteiro de cinema.